Estão servidos? Que eu estou. Você sabe que a gente começa os vídeos com um cafezinho. Olá, gente. Meu nome é Dara. Eu sou médica. Eu não vou falar mais a minha idade. Porque já estamos chegando perto dos 30. Enfim, gente. Estou formada já faz 6 meses. E eu vim contar pra vocês um pouquinho da rotina do internato. Já que foi um vídeo que foi muito visualizado aqui no meu canal e muitas pessoas se interessaram sobre a rotina, sobre como que é fazer uma faculdade de método PBL 100%. E no último vídeo que eu tinha feito, eu havia falado que eu ia entrar no internato, eu tava com muitas dúvidas de como ia ser, tudo aquilo que a gente fica maluco quando a gente entra, e eu vim falar sobre isso com você. Eu me formei há 6 meses e eu confesso que o meu internato foi uma loucura, mas eu não sou parâmetro, nem a minha faculdade é parâmetro, digamos assim, porque, como vocês sabem, eu fui de uma primeira turma. Então, muita coisa aconteceu. Eu juro pra vocês que o internato é um momento muito importante pra sua carreira. E você tem que aproveitar esse momento como se fosse único, porque ele é único em todos os sentidos. Sejam eles os sentidos profissionais, porque ali é onde a gente aprende muito. A gente aprende o que é a medicina de verdade. Eu ouso dizer isso porque é realmente isso. E também a gente cria muita conexão, a gente cria muito laço com as pessoas que a gente acaba ficando nos grupos, enfim. No meu internato, eu lembro que na época eu comecei por ortopedia, então a gente rodou no hospital. Foi uma loucura na minha turma, porque deu o maior BO, as pessoas se separaram, quem era amigo não era mais amigo. Enfim, coisas que aconteceram. E aí a gente tinha que escolher 4 pessoas pra gente ficar no nosso grupo de internato, que a gente ia se acompanhar. Por quê? Na minha faculdade, o que aconteceu foi que o meu internato, a maioria foi internato externo. Ou seja, a gente viajava para outros locais, a faculdade alugava casas pra gente ficar, e às vezes a gente ficava com 12 pessoas, às vezes era com 8 pessoas, às vezes era com 5, às vezes era só os 4 que a gente tinha escolhido. Então a gente se misturava. Vocês imaginam que foi uma loucura pra nós, assim, como turma, enfim, que aconteceu muita coisa, mas foi muito legal. Eu sinto muita saudade dessa época, porque apesar dos perrengues, e era mala para um lado, e era caixa para outro, e era todo fim de semana uma viagem, foi muito maravilhoso, assim, a experiência. A gente conheceu mais um ao outro. Tanto a parte boa, acho que a maioria, na verdade, muito difícil dizer que eu conheci a parte ruim das pessoas, porque não teve, foi uma conexão muito incrível com todo mundo que eu morei, enfim, porque a gente ficava às vezes um mês nessas casas, e foi muito intenso, assim, coisas íntimas, coisas que mudaram pra gente de dentro pra fora, entende? E o internato era assim, era uma loucura. Então a gente ia pra essas casas, às vezes eram cidades vizinhas, e ficava a semana inteira lá, e eu geralmente voltava no fim de semana pra minha casa, pra enfim, né? Porque foi um momento bem conturbado em relação a estudo, porque assim, imagina você morar com 12 pessoas, às vezes era com 8 pessoas no mesmo apartamento, no mesmo lugar. Então cada um tem a sua rotina, cada um tem... Eu curti muito, gente, o internato, assim, eu literalmente me dediquei muito aos estudos, mas também eu curti muito essa fase, eu achei interessante essa experiência. Enfim, a gente ia para essas cidades e fazia cada especialidade em uma cidade. Eu cheguei aí no meu último ano para Florianópolis, eu fiquei 3 meses lá, eu fiz um externato, porque meu grupo foi sorteado, na verdade foi um sorteio, e meu sonho era fazer esse externato em Florianópolis. Então eu consegui, e eu morei, gente, 3 meses em Florianópolis, junto com as minhas amigas, né, que foram escolhidas também. E foi muito maravilhoso, o internato, o hospital, foi muito enriquecedor. E eu acredito que o meu internato, por eu ser de primeira turma, isso é muito importante, tem essa parte de a gente pegar muita mão das coisas. Porque o que eu percebi em lugares que tem mais turmas, a gente não fazia tanto procedimento, ou que tem residente. E no meu internato não foi assim. A gente que era os alunos que estavam ali, e não tinha ninguém acima da gente, entende? A não ser os médicos, enfim, claro. Mas como existia essa hierarquia e nós éramos os próximos da lista, a gente fazia muita coisa, a gente tocava muita coisa sozinho. Então foi 2 anos, assim, maravilhosos. A minha dica é: aproveite e se doe ao máximo, porque é ali que você vai aprender a base de tudo. Não é nos seus últimos 4 anos, e também não é pra você deixar de estudar. Não deixe de estudar.
nesse momento, que eu sei que é difícil, é um momento que nos cansa muito fisicamente, mas eu sempre estudava ou dava um jeito, mesmo na casa com 8 pessoas, a gente tinha uma rotina de conseguir estudar. Inclusive, isso é uma dica para escolher pessoas que você vai acompanhar aí no seu internato que sejam também parecidas com você. Eu tive que fazer muitas escolhas em relação a isso, mas para conseguir ter uma rotina que eu achasse que era fidedigna ao que eu acreditava e ao que eu iria conseguir me propor. 80% que eu tava na medicina, eu subi para 80%, digamos assim, de tanto aprendizado que a gente teve. Práticas, aprendizado, foi muito bacana mesmo. A gente já atendia sozinhos, por causa de toda essa bagagem que a gente tinha. Tinha as condutas, né? Mas assim, quando a gente dava a conduta, o médico responsável, claro, né? O CRM dele, é o carimbo dele, ia lá e verificava, não, tá tudo certo, não, a gente pode discutir aqui, a gente pode melhorar aqui. Então, o primeiro ano foi isso. O segundo ano, como eu havia falado, eu fui no início do ano, o meu segundo ano já foi um ano bem diferente do primeiro. E eu acredito que, gente, assim, não tem muito a ver mais com o PBL ali. O PBL em si já tinha sido nos 4 anos, aquela expectativa, aqueles estudos, aquela diferenciação. Eu acredito que o internato, mesmo no método PBL, é a mesma coisa que um internato tradicional, tá? Eu acho que não muda nada. Sinceramente, não muda nada. Só que a gente não teve muito essa parte de plantão, você é obrigado a ficar 12 horas, plantão noturno, porque teve uma regra do MEC no internato que a gente não podia ficar mais de 12, 8 horas, alguma coisa assim. Então, eles eram muito fidedignos a isso, sabe? Outra coisa que aconteceu muito no meu internato é que a gente não podia faltar de jeito nenhum, nem por causa de morte. Brincadeira. E, assim, eu não sei se era uma coisa meio que da minha faculdade, eu acredito que sim, que você tinha que repor 3 dias de um atestado que você dava. E às vezes, gente, acontecia imprevisto e, gente, a gente fica doente, daí, enfim. Isso era uma coisa que acontecia e realmente não pode faltar, tá? Isso não foi só na minha faculdade, o internato você não pode ter faltas, porque isso contabiliza lá nas horas. O meu segundo ano foi um ano muito incrível, porque além de ser o ano da formatura, foi um ano em que eu comecei a me dedicar realmente aos estudos da residência e também porque eu fiz estágios que eu queria. No segundo ano, a gente entrou na parte de estágio externato, que foram pessoas sorteadas, e inclusive eu fui sorteada, que nem eu havia falado, e eu fiquei 3 meses morando em Florianópolis, no hospital estadual de lá, e foi muito legal. A gente passou por mais de 10 áreas e a gente aprendeu muita coisa. Quer dizer, eu, assim, aproveitei cada segundo porque foi incrível. 3 meses num lugar em Floripa, praia. Então, assim, eu aproveitei muito com as minhas amigas que estavam lá. A gente ia pra praia todo fim de semana. Só que isso foi no início do ano. E nesse ano eu já tinha optado por estudar para residência. Então, foi o ano que eu comecei a estudar para residência. E foi difícil conciliar. É muito difícil conciliar. Porque às vezes a gente fica 12 horas em hospital, às vezes a gente fica 8, a gente chega cansado, ainda tem toda a rotina de academia, que se você faz exercício físico é importante. E ainda era o ano de formatura. Assim, uma loucura, porque a gente vai atrás de vestido, a gente vai atrás de coisas, detalhes, não sei o que. Então foi um ano com muita coisa, muita sobrecarga, mas que foi um ano muito especial. E na metade do ano eu optei, daí a gente tinha 1 mês de estágio optativo. Eu optei por fazer estágio em dermatologia no hospital em Curitiba. E foi muito, muito incrível. Foi uma carga em que eu, assim, ó, levo pra minha vida. Enfim, é 1 mês que você pode fazer, né, esse estágio. E eu aprendi muita coisa de dermato, gente. A gente não tem essa noção de dermatologia durante a faculdade e aparece muito caso, agora como médica falando, aparece muito caso dermatológico em pronto-socorro, em UBS, onde for que o recém-formado trabalhe ou o médico trabalhe, aparece causas dermatológicas pra gente diagnosticar e tratar. Muitas, muitas. Então, eu optei por fazer esse estágio na dermatologia, porque tinha cirurgia dermatológica e plástica nesse estágio facial, então foi um dos motivos que eu fui fazer. E outro, com certeza, pela bagagem que a dermatologia me trouxe, tanto pra mim, como pessoa, porque é uma área que eu gosto muito, a área estética da medicina, não só estética, né, porque a dermatologia não é estética, ela é clínica, mas foi muito, muito legal, assim, condutas, enfim. Então foi um ano muito especial porque eu consegui ver 2 mundos que eu gosto muito e poder me submergir aquilo que eu
achava e ter experiências para conseguir decidir também a minha especialidade. Mas isso eu já tinha decidido muito antes. Eu decidi a minha especialidade no meu segundo ano de medicina, então nunca fiquei em dúvida com isso. Mas enfim, gente, então no segundo ano eu me dediquei muito a aproveitar isso. Só que eu também foi um ano que eu viajei muito, porque eu fiquei 3 meses longe de casa, depois eu fiquei mais 1 mês longe de casa. Aí depois eu optei por ficar realmente na minha casa, lá na minha cidade. E daí eu fiquei numa unidade básica de saúde durante 3 meses, eu acho. Daí eu optei por isso. E tinha também a opção de fazer UPA, emergência, enfim, que também é uma opção legal de fazer, mas o horário era muito pesado na minha visão e eu não iria conseguir conciliar isso com os meus estudos. Então eu priorizei os estudos no meu último ano. Depois dos 6 meses ali que passaram, eu priorizei os estudos para residência. Eu posso te dar uma dica de internato, é a seguinte, é planejamento. Porém, muito se fala sobre planejamento, mas às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não sou aquela pessoa tão organizada. Ah, vou fazer um planner de não sei o que. Eu não sou assim, gente. Não sou. E não funciona pra mim assim. Eu não consigo me organizar dessa forma. O meu planejamento é na minha cabeça. Eu sabia o que eu tinha que fazer e eu sabia que eu precisava fazer. Então, os estudos de residência pra mim, nesse último ano, foi algo muito intenso, mas eu realmente estudava todos os dias. Não tinha desculpa. Isso aconteceu depois ali do metade do ano pra frente, que eu consegui realmente conseguir entrar nos estudos porque eu tava na minha casa, tava no meu conforto, tava numa rotina mais tranquila, que eu optei por isso. Mas eu sei que em muitos lugares não tem como ter essa opção de você escolher uma rotina mais tranquila. Mas se você tiver como optar e quiser estudar para residência, eu te aconselho pegar um OBS, algo assim, no internato que você consegue conciliar. Então, para mim era uma prioridade a minha academia e meus estudos para residência. Então, no meu último ano, o meu foco era academia. Eu realmente consegui emagrecer mais de 5 quilos para minha formatura, que era um dos meus planos, minhas metas. Comecei a fazer uma dieta com nutricionista, com profissional, comecei a treinar, porque realmente para mim era importante aquilo, eu estar me sentindo bem na minha formatura. E outra prioridade era o estudo para residência. Então, todos os dias eu chegava, mais ou menos a minha rotina era das 8 até meio-dia, 1 hora até 5 horas da tarde. Ia pra academia, às vezes ia pra academia antes, às vezes ia pra academia antes de começar, né, lá por 6 horas da manhã, eu e meu marido, a gente fazia isso. Não era todo dia, mas, e depois a gente chegava em casa e eu começava a estudar. 6 horas da tarde, 7 horas da noite era o meu horário de estudo até 10 horas da noite. Às vezes eu conseguia estudar durante o dia, mas era muito difícil acontecer isso. Confesso que era difícil. Então, assim, foi realmente um ano em que eu me sobrecarreguei muito, muita novidade. Fiz as provas de residência, foi tudo muita novidade, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer é que se você tem planos e metas, se dedicar a isso vai dar certo. Você só precisa entender o que é prioridade para você naquele momento. Que é isso, gente. Eu acredito que foi mais um relato de como foi a minha experiência no internato do que realmente a parte da medicina do PBL, porque eu acho que não distingue de tradicional e PBL nesse sentido, mas se você tiver mais dúvidas ou quiser saber de algo mais detalhado, você pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre leio o comentário de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ativa a notificação, porque a gente tá indo aos poucos, mas a gente tá indo. Eu tô tentando postar mais vídeos aqui pra mostrar essa minha nova fase como médica. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!